Nunca mais tu vai cometer esses 10 erros que eu vou te falar agora quando tu for montar uma horta na tua casa, na escola. Nunca mais, tenho certeza, porque eu vou te falar agora desses 10 erros de uma forma bem ilustrativa, com história para cada um deles, para tu não esquecer, porque tu vai lembrar dessas histórias quando tu for montar a tua horta e tu não vai esquecer, tenho certeza. Então vamos lá, 10 erros que tu não pode mais cometer quando for montar a tua horta, fazer manutenção na tua horta, enfim. E aí aqui eu tô falando de uma horta pedagógica, certo? Horta pedagógica. Uma horta pedagógica tem como função ser pedagógica e não alta produção e suprir a alimentação de uma escola ou até de uma casa, tá? Então, a primeira delas é a terra, o substrato, o solo onde as pobres criaturas serão plantadas. Pensou nas pobres criaturas sendo plantadas? Pois é. Aí a pessoa acha que pegar o solo do quintal, a terra do quintal, dar uma cavada com a enxada e plantar um pé de tomateiro ali, vai ser bom. Pensa no tomateiro chegando da horta, chegando da floricultura para a tua horta, assim, desse jeito, sendo plantado no chão. Sabe o que tem nos quintais da maioria das casas brasileiras? Cascalho e um solo ácido, na maioria. Cascalho é resto de obra, gente. É resto de tijolo, de tijoleta, de telhado, de qualquer coisa que tu puder imaginar. Então tem lixo junto, certo? E são solos, na maioria das vezes, pobres em nutrientes e ácidos. E aí tem plantas que não toleram, que precisam de adubo, precisam de uma terra fértil. E tendo esse monte de cascalho, a maioria dos solos brasileiros são adensados, são pesados, são firmes demais, duros. As plantas de horta precisam de solo fofo, macio, para elas se desenvolverem bem, tá? Então uma das primeiras coisas, um dos primeiros erros é a terra. E aí assim, tá cheio de formiga na minha horta. Claro, vai ver o solo tá duro. As formigas são as grandes cavadeiras da terra. Quando a terra tá dura, a natureza começa a chamar as formigas porque elas vão fazendo túneis embaixo da terra porque elas são muito fortes, fazem túneis embaixo da terra, levam folhas para lá, criam grandes fazendas de fungos lá embaixo, a terra vai ficando mais macia. À medida que a terra vai ficando mais macia, com mais adubo lá dentro, começam a chegar as amigas minhocas. E as formigas, vão embora, porque já não interessa mais. Sabe por quê? Porque um solo fofo e macio, na primeira chuva, vai acabar com a casa das formigas. Então elas não querem estar num solo fofo, macio. Elas precisam de um solo duro para construir as suas casas. Fechou? Tá? Então, terra. É preciso uma terra adequada. Segunda coisa, segundo erro super comum que eu vejo é o lugar. O lugar em todos os sentidos. A pessoa fez uma horta e a água fica lá na frente. O que vai acontecer na hora de regar? Tem que ir lá pegar a mangueira. Certo, certo. Não tem erro, na tua casa ou na escola. O lugar tem que ser pensado, aonde vai ser a horta. Quem que circula aqui? Quais são os brinquedos que tem na volta? Onde é que está o ponto de água? Claro, a iluminação, o calor que bate, tudo mais, mas tem que pensar no lugar. Que lugar é esse? O que a gente precisa? Como é que a gente usa esse espaço para então estar a nossa horta aqui, tá? Então o lugar é fundamental para considerar todos esses aspectos que precisa ser pensado para uma horta. A terceira coisa, o terceiro erro, são as mudas. E eu já vou engrenar no quarto erro, que são as sementes, que eu vou falar junto, tá? Mudas e sementes, terceiro e quarto erro. A pessoa compra as mudas na floricultura e aí às vezes deixa os 2 dias no carro. Comprei umas mudas de floricultura de alface e couve. Cadê teu carro? Gente, são nenês, tu deixa o nenê dentro do carro? Não, né? E um bichinho, se fosse pegar um cachorro, tu ia deixar dentro do carro? Então por que a planta fica? Só porque ela não grita? Só porque ela não vai ficar latindo quando tu abrir a porta? Gente, a muda não pode ficar dentro do carro, pelo amor. Então, e acontece. Se acontece. Então, a primeira coisa, as mudinhas. Tu trouxe da floricultura,
Conversa com essa pessoa, qual foi o horário que foi regada, como é que tá a aplicação de fertilizante, de adubo, na hora de trazer para tua casa, pelo amor, não planta no horário do meio-dia. Aí sim, aí tu guarda, mas não dentro do carro. Espera chegar na tardinha e aí então, lá na tardinha, depois das 5, coloca elas na terra. Imagina, ela vai ter 12 horas ou mais para se ambientar naquele lugar, sem sol forte. Plantou na terra, regou. Plantou, regou. Plantou, regou. Qualquer planta, inclusive um cactus. Trocou de lugar, trocou a terra, plantou para um vaso, plantou, não importa, uma árvore, qualquer planta. Rega. Rega, põe água, em abundância de preferência. Então, botou aquela mudinha na horta, botou água e ela vai ficar ali agora faceira, olhando as vizinhas, se entendendo, espalhando as raízes. Se vocês forem fazer isso por semente, mesma coisa, não coloca no início do horário do sol quente. Ou coloca bem cedo de manhã, para ela ter aí umas 6 horas de descanso do calor, ou bem no final da tarde, tá? Na hora de semear sementes na terra. E aí vem uma coisa que na hora de colocar a semente, a gente enche de terra em cima. Já me aconteceu muito, vai plantar, sei lá, o girassol, tem até um vídeo sobre isso, vai plantar o girassol, tem uma camada assim, ó, de terra em cima da semente. Não vai germinar nunca, nunca. Por quê? Porque a planta precisa ter um pouquinho de noção de onde vem a luz para ela colocar os seus brotos. Ela pode até iniciar uma germinação colocando a raiz, mas vai ser bem difícil dela realmente colocar, né, os seus brotos para fora. Então a gente tem que saber a quantidade de terra que a gente tem que colocar nessa semente. Quinto erro é a falta de adubo, falta de comida. A gente vai lá, compra a flor, a plantinha, chega em casa com ela, ai, super feliz. Aí a Violeta não deu mais flores, a Violeta não dá flor. Eu errava porque eu não tinha um lugar legal para botar as violetas. Como é que a violeta precisa? Ela precisa estar perto de uma janela com luz. Ela não gosta de sol forte direto na folha. Se tiver sol na folha dela, tem que ser depois das 5 ou antes das 9. Essa aqui pega ali perto das 8 da manhã, meia horinha só. O resto é luz, ela tá bem do ladinho da janela. Olha só, ela fica assim virada para a janela. Olha as costas dela. Mimosa. Aí, o que acontece? Ela precisa comer, ela tá num vaso. À medida que a gente bota a água sai, né, por aqui pelos furinhos, e o nutriente que tem dentro da planta, dentro da terra, vai acabando, gente. A gente botou ela num cativeiro quase. Quem é que vai dar comida para ela? De onde é que ela vai tirar comida? Como é que a comida acontece na natureza? As folhas se decompõem, as raízes se decompõem, as minhocas do tatu-bola, a centopeia, os coleópteros, as bactérias, os fungos, tudo que estão ali no solo decompõe essas coisas todas e transformam isso em adubo, em vitaminas, em minerais, em nitrogênio, potássio, cálcio, fósforo, tudo isso. Aqui não tem. Certo? Então, tu tem que colocar. Tu tem que botar. De quanto em quanto tempo? Que tipo de adubo? Aí depende. Depende da planta, depende do adubo, depende da frequência, depende de qual adubo. Eu, por exemplo, se vou colocar humus de minhoca, da minha minhoca, do meu composteiro aqui, de composteira aqui de casa, eu coloco uma vez por mês, tá? Quando eu tenho o suficiente. Se eu não tenho e eu decido que eu vou comprar algum fertilizante, eu olho a instrução na embalagem, porque ali vai ter uma concentração X indicada para a planta X. Uma coisa é um adubo de uso geral, que é o 10-10-10 de NPK, outra coisa é um adubo para frutífera, outra coisa é um adubo para floração. Ali vai dizer a quantidade certa, tá? Então, comida, adubo. As pessoas acham que só de luz vivem as plantas, e não é. Sexto erro é a água. A água. As pessoas matam de sede ou matam afogada. Pobre das plantas. As plantas têm manual, sabia? Tá no Google. Mas, gente, vai comprar uma planta, olha o nome da criatura e bota no Google como é que cuida. Aí a planta precisa de água a cada 2 dias no verão e tu vai viajar no verão. Tu não compra, né? Isso não vai dar certo, não vai dar certo. Eu preciso de uma planta resistente. Bom, espada de São Jorge, jiboia, cingônio. Então,
resistente à água, né? Estamos falando de água, mas observa primeiro as necessidades, a característica da tua planta, da planta que tu quer ou da que tu tem em casa, para ver a quantidade de água que ela precisa. Esta criatura aqui, por exemplo, ó, que é a fitônia, já andou também em outros vídeos aí. Ó, eu botei água hoje de manhã e sobrou água no prato dela, ó, ela não tomou tudo. Eu vou tirar daqui essa água porque ela gosta de umidade, ela gosta de estar com as folhinhas úmidas, ela gosta de estar embaixo da floresta ali, sabe? Ela vem daquela região assim onde a terra é umidazinha, mas não é encharcada. É diferente, tá? É diferente. Ali atrás, ali, ó, tem um cingônio. O cingônio, ele pode ficar em terra encharcada, tá? Ele pode até morar dentro d'água. Então, é diferente, tem que conhecer a planta. Essa aqui gosta de ficar em lugar assim, mas essa água aqui embaixo, ó, eu não posso deixar mais de um dia, porque senão ela vai começar a apodrecer. Ela não oxigena a terra e nem as raízes, tá? Então, é preciso conhecer a quantidade de água e a frequência de água da planta que tu tem, que tu quer. Sétimo erro é com relação ao espaço em todos os sentidos. Então, essa violeta pode estar nesse vasinho que eu acabei de mostrar. Esse é o espaço suficiente para ela. Para um pé de couve, não. Para uma alface, até daria um pé só de alface. Para um pé de tomate, nem pensar. Para uma samambaia, ela vai ser uma mini samambaia. Porque depende do espaço, a planta vai conseguir se desenvolver ou ela simplesmente não vai, a não ser que tu saiba fazer bonsai, né? Aí, eu não sei. Aí outra coisa. Entende? Então, o espaço, que espaço é que tu tem, que tipo de planta que tu pode plantar. Então, tem aquela horta em floreiras, né? Horta em floreira, daquelas baixinhas. Como eu tinha numa escola, a gente só tinha nossa horta em floreira, beleza. A gente queria plantar couve e tomate. Bom, então a gente precisa de vasos maiores, gente. Ah, é? É. Aqueles de 20 litros, por exemplo, aquelas garrafas de água de 20 litros, beleza, plantar tudo ali, tá? Então, né, tem que pensar no espaço da planta, tá? Que espaço que ela precisa. Depois é o tempo da planta. Gente, as plantas têm tempo de vida. Assim como qualquer bicho. Tem borboleta que dura um dia. Tem tartaruga que dura 300 anos. As plantas também. Tem planta que é de ciclo super rápido. Tem planta que é perene, que dura sempre. Então, por exemplo, um morangueiro é para ser perene. Depende de vários fatores, tá? De alimentação e tudo mais, mas ele tende a ser uma muda, uma planta, um morango perene, que dá sempre, que não morre. Ele dá fruto e tu bota adubo e ele dá fruto e dá flor e vai indo, vai indo, vai indo. Um pé de tomate dura em torno de 5, 6 meses. Um pé de feijão dura um mês, mais ou menos. Depois que ele deu as vagens, as florzinhas ali, morreu. Ele seca, tá? Um pé de milho, a mesma coisa. Então, conheçam as plantas que vocês estão plantando, se ela é perene, se ela está sempre viva ou não. O espinafre, por exemplo, ele produz folha, chega uma hora que se tu não colheu, cara pálida, ele começa a dar florzinha, e aí ele até fica com uns raminhos, e aí ele vai dando uma sementinha toda pontuda, assim, é estranha a semente do espinafre. E depois ele vai morrendo, ele não vai dar mais folha. Tá? Então, o tempo das plantas é o oitavo erro que as pessoas cometem, de não conhecer o tempo das plantas e achar que matou, achar que não vai morrer, enfim. Nono erro que as pessoas cometem quando fazem uma horta é não visitar. Todo mundo adora receber visita, quer dizer, nem todo mundo, né? Minha frase não tem, mas enfim. As plantas precisam receber visita, certo? Precisam. Que tipo de visita? De vocês. A dos bichos também, mas já vamos falar dos bichos. A visita de vocês. E se é uma horta pedagógica, a visita das crianças. Claro. Então, as plantas precisam receber visitas. Para ir lá ver quanto ela cresceu, se ela está sendo comida por algum bicho, se ela tá com sede, se a terra tá boa, se tem algum buraco, se tem ovinho de bicho, se tem aranha, se tá florindo, se tem algum fruto. Rararara. É infinita essa lista dos porquês visitar a horta com a criança, pelo amor de Deus. Não adianta ter uma horta pedagógica na escola se ela não faz parte de um roteiro de visitas pedagógicas lá na horta. Não adianta.
Aí a horta é dos adultos, a horta é de quem cuida e as crianças estão só ali olhando e tal. Aí não é uma horta pedagógica. E essa visita na horta, o ideal é que ela reverbere em outros momentos, outras tantas coisas que podem vir a acontecer. Ah, a planta, vocês botaram um medidor de altura das plantas e algumas plantas cresceram daquela altura e outras não. Por quê? Sabe essa coisa que a criança adora, dessa curiosidade? Eles crescem em tamanhos diferentes, são todos crianças, sei lá, de 3 anos, mas eles têm desenvolvimento diferente. As plantas também podem ser todos tomateiros plantados, todos na mesma época. Uns vão crescer mais que os outros. Por quê? Isso ensina muito para a criança. Então essas visitas, se o adulto conseguir ou ouvir as crianças, deixa elas falarem, ouve, anota, ou fazer boas perguntas para as crianças. Por quê? Quem? Quando será que esse bicho comeu? Que bicho foi? Aonde ele mora? Se vocês conseguirem fazer isso, nossa, eu aposto. Quer apostar? Vocês vão ter, no mínimo, 2, 3 visitas por semana com conteúdo pedagógico para destrinchar e aproveitar e fazer propostas e atividades durante a semana, toda semana. Sempre vai dar o que falar, sempre vai ter pano para manga. Sempre. Sempre. Eu aposto. E por fim, 10º erro são as plantas amigas, ou que não são tão amigas. Tem plantas que gostam e precisam ser plantadas juntas e vão se ajudar se forem plantadas juntas. Um exemplo bem clássico é o morango com cebolinhas, cebolinha, o alho poró, cebolete. Eles se dão super bem, por incrível que pareça. Principalmente a cebolinha, com o seu cheirinho forte, ajudando a evitar que algumas visitas indesejadas cheguem no morango. O morango não quer muitas visitas ali que não sejam os polinizadores das suas flores. E a cebolinha, ó, manda embora com o cheiro, é um repelente. E outros tantos, o tomate e o manjericão, eles têm ajuda mútua. Não é só no prato, na pizza que é bom, no canteiro também. Então conhecer essas plantas, a alface com a salsinha, por exemplo, não é muito legal. Elas podem usar os mesmos nutrientes da terra, a salsinha libera alguns óleos com a sua folha que a alface não gosta. Então, alguns cuidados que não são coisas que, meu Deus, vai matar tudo, não vai dar certo. Se tu tem plantado, não precisa arrancar a salsinha do lado da alface, tá tudo bem. Só nas próximas, quem sabe, faz essa troca. E aí tu vai ter, bem provável, mudas mais saudáveis, mais fortes, crescendo com muito mais vigor, certo? Então foram 10 erros bem comuns e basilares para quem quer montar uma horta, e uma horta pedagógica, que vai te trazer resultados nesse sentido se tu cuidar e observar esses 10 erros, certo? Ficou com alguma dúvida? Curte aqui, te inscreve no canal para receber essas aulas, esses comentários quando acontecem, enfim, para ficar sabendo, porque tá sempre chegando coisa nova aqui, tá? Então, me diz qual desses erros tu já cometeu, se não cometeu, se gostou, se ficou com alguma dúvida, se queria mais alguma coisa que eu aprofunde, pode pedir, que eu vou fazendo e a gente vai junto, certo? Contem comigo e até breve.